Até hoje, ele provoca medo e fascínio. Ted Bundy, uma das mentes mais perigosas e manipuladoras da história criminal. Ele era o mal que se disfarçava em educação e sorriso, um exímio predador sem piedade. Ted Bundy era escuridão que se alimentava do medo e nunca levantou suspeita. Psicopatas andam entre nós, e esse é o mais estudado e conhecido da história no mundo. A caçada vai começar. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Theodore Robert Bundy nasceu em 1946 em Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Desde o primeiro dia de vida, Ted Bundy já teve a vida marcada por segredos. Sua mãe, Louise, com 22 anos, foi mãe solteira e a família, sem perguntar para Louise, resolveu esconder a gravidez. Ted Bundy foi criado como filho dos avós, tendo a mãe como irmã. O avô materno, Samuel, era agressivo e controlador. Ele agredia animais, insultava os vizinhos e batia na esposa. Ted Bundy nasceu e cresceu nesse ambiente pesado e tenso. Desde criança ele se demonstrava meio estranho. Ele era isolado, não gostava de fazer amizades e adorava revistas sobre crimes e notícias policiais. Por volta dos 13 anos, Ted, vasculhando papéis, descobriu que a irmã era mãe dele. Para ele, essa revelação destruiu a identidade dele. Acendeu uma obsessão por controle, aparência e perfeição. Na adolescência, Ted ainda era um pouco retraído, mas ele copiava comportamentos para parecer normal. E como todo o bom psicopata, ele maltratava animais. Eles fazem isso porque ainda são pequenos e eles atacam vítimas menores que eles. Jeffrey Dahmer foi assim, Ed Kemper foi assim. Eles começam com os animais de estimação da família, dos vizinhos. Entre 1967 e 1969, entre 21 e 23 anos de idade, Ted teve um relacionamento com uma mulher rica, muito sofisticada, chamada Stephanie Brooks. Essa moça terminou com Ted porque achava que ele não tinha ambição. Ele tinha pinta de rico, jeito de querer ser rico, sofisticado, mas não era. E não fazia nada por onde para ter sucesso na vida. Isso destruiu o ego dele. Porque como vocês sabem, ou se não sabem, eu já falei em vários vídeos, psicopatas não amam ninguém, nem os próprios filhos. Ted Bundy não amava essa namorada, porque eles não amam ninguém. Era uma pessoa que servia para ele usar, mas porque ela terminou com ele, afetou o ego inflado que ele tinha, porque todo psicopata também é um narcisista. Em 1971, Ted começa a trabalhar como voluntário em linha direta, ou seja, atendendo o telefone, conversando com pessoas que tinham vontade de se desviver. Vocês entendem? Acreditem se quiser. Ele falava com pessoas que tinham esse problema e ajudava elas. O início dos crimes, quando tudo começa. Os primeiros crimes documentados de Ted Bundy começaram em 1973, em Washington. As vítimas eram quase sempre jovens, entre 18 e 25 anos. Lembrando que teve uma vítima de 12 anos, cabelo longo, liso e repartido ao meio. Esse era o perfil de vítima que ele gostava. Quase todo serial killer tem um perfil de vítima de sua preferência. Mas isso não quer dizer que todos tenham um perfil de preferência. Richard Ramirez, por exemplo, não tinha nenhum perfil. A vítima era quem tivesse no local errado e na hora errada, independente do sexo, da idade, não importava para ele. Mas Ted Bundy tinha o foco exato
nessas mulheres que eu descrevi para vocês. Elas eram parecidas com a namorada que terminou o relacionamento com ele. Esse padrão não foi acidental, foi psicológico. O modus operandi de Ted Bundy. Modus operandi é tudo aquilo que eles fazem antes do cometimento do crime, para preparação antes do cometimento do crime, como rota de fuga, aonde ele vai levar a vítima para fazer tudo o que ele quiser. Ou seja, é fácil entender. É tudo o que eles planejam para cometer o crime antes do cometimento do crime. Ted Bundy desenvolveu um método tão eficaz que a maioria das vítimas se aproximavam dele sem medo algum. O padrão era simples e manipulador. Ele fingia estar ferido. Braço engessado, muletas, gesso falso e livros muito pesados. Ele escolhia o alvo e pedia ajuda. Abre aspas. Você pode me ajudar a carregar isso para o carro? Fecha aspas. Era isso que ele dizia para quase a totalidade das suas presas. O carro dele era um Fusca bege 1968. Esse carro virou peça-chave do caso. Ted Bundy sempre escolhia locais públicos para atacar. É o que eu sempre digo. Quanto mais gente tem no lugar, quanto mais aglomeração tem, menos as pessoas prestam atenção ao seu redor. Assim, fica mais fácil para um predador entrar em ação. Ted também tinha outro truque. Se passar por policial, bombeiro ou um estudante muito tímido. O objetivo nunca foi força, mas confiança. Fazer com que as vítimas confiassem nele. A escalada. 1974, o ano do terror. 1974 é o ano mais importante da investigação. Em 4 de janeiro desse mesmo ano, Warren Sparks, de 18 anos, sobrevive depois de um ataque de Ted Bundy. Esse foi o primeiro caso documentado associado a ele. 1º de janeiro de 74, desaparece da casa dela em Washington. Depois disso, vieram muitas outras, todas em 1974. Aí vai a lista. Donna Manson, em 12 de março. Susan Rancourt, em 17 de abril. Roberta Parks, em 6 de maio. Brenda Ball, 1º de junho. Georgian Hawkins, 11 de junho. E em 14 de julho de 74, Ted Bundy comete uma das ações mais ousadas da história criminal. Ele fez 2 vítimas no mesmo dia, em plena luz, à tarde, cheio de gente por perto. No Lago State Park, com mais ou menos 40 mil pessoas no parque, no local. Algumas testemunhas disseram que ouviam ele dizer que o nome dele era Ted. Já havia começado as investigações e a polícia não tinha nada. Agora já tinha um nome. Todas essas que haviam sumido já deu a entender para os policiais que o caso se tratava de um serial killer. Ted Bundy não atacava as vítimas, como eu disse para vocês. Ele as persuadia, ele as observava, testava as abordagens, tentava métodos de aproximação sem chamar a atenção, porque simplesmente atacá-las sem seduzi-las primeiro, para ele, não tinha graça. Ele era um caçador, literalmente atrás de uma presa. Tudo isso é o modus operandi. Ele usava o charme que ele tinha e uma conversa extremamente envolvente. Como ele era bonito, tudo ficava mais fácil para ele. Várias vítimas, segundo testemunhas, foram vistas entrando no Fusca bege de Ted Bundy. Por isso, esse Fusca ficou extremamente conhecido. A polícia então tinha o nome Ted e um Fusca bege como pelo menos alguma pista. O primeiro grande erro dele foi dar o nome verdadeiro. Como psicopatas não têm memória afetiva, eles sempre acabam deixando rastro. Ou seja, eles deixam picando por não ter memória afetiva. O que é memória afetiva? Uma pessoa como nós, quando comete alguma coisa, faz alguma coisa errada, se culpa para não repetir o que fez de errado novamente.
eles não têm essa memória afetiva. Então eles se repetem e às vezes eles resvalam no próprio erro. É quando geralmente eles são pegos. Psicopatas não têm remorso e empatia. As vítimas para eles são apenas coisas. Eles não têm raiva das suas vítimas, porque elas são apenas objetos que lhe dão prazer. Ted Bundy não foi preso por uma única prova inicial. Ele foi preso por um conjunto de rastros que ele deixou. Como eu falei, testemunhas o identificaram como Ted. Número 2, o Fusca, uma peça-chave. Número 3, comportamento estranho e viagens intensas de um estado para o outro, porque ele não atacou somente num estado, ele atacou por vários estados do país. Número 4, descrições físicas. Existia retrato falado do Ted Bundy. Ele participava de uma igreja. Um certo dia ele estava num almoço com os amigos da igreja e apareceu no jornal o retrato falado do tal serial killer que estava caçando moças. Um dos amigos até brincou com ele, como é parecido com você. E ele riu, dizendo que se fosse ele, nunca iriam achá-lo. Mesmo com o retrato falado em mãos e sendo extremamente parecido com ele, e falando do Fusca bege, os amigos nem de longe pensaram que poderia ser ele. É para vocês verem como ele era cínico, manipulador, atraente, educado, gentil. Ninguém nunca imaginou. E tem gente que até hoje acha que não foi ele. Como ele usava o mesmo padrão, o mesmo modus operandi, era mais um facilitador da investigação policial. Ele atacou do mesmo modo em Utah, Colorado e Oregon. Queria muito ser rico e ter influência e poder, mas não fazia muito por onde. Ele iniciou a faculdade de psicologia e direito e não terminou nenhuma das duas, porque ele tinha outras coisas mais importantes para fazer do que estudar. Era atacar as vítimas. O tempo que ele tinha era estudando o comportamento humano, observando rotinas, horários e padrões. Ele sabia exatamente onde e como abordá-las. Ele tinha muita paciência. Se precisasse esperar durante horas, ele esperava. Se precisasse fingir ser outra pessoa, ele fingia também. Cada ação dele era altamente calculada. Ele ficou conhecido por causa dos desaparecimentos em sequência, aonde quase não haviam testemunhas, porque tudo parecia acontecer do nada. Elas desapareciam do nada. Numa época onde não existia câmeras de segurança, sem internet, sem a tecnologia que temos agora, se movia como se fosse invisível. Provavelmente, se fosse hoje, ele não teria conseguido fazer tudo que ele fez. Ele atacava em vários estados, mas naquela época os departamentos de polícia não se comunicavam. Demorou um longo tempo até os policiais entenderem que aqueles crimes com o mesmo padrão eram cometidos pela mesma pessoa. O que tornava os atos que ele cometia mais perturbadores e assustadores ainda era o comportamento dele antes, durante e depois do cometimento. Ele não demonstrava remorso, culpa ou empatia. A primeira prisão de Ted, em 16 de agosto de 1975. Um policial de Utah, chamado Bob, estranhou o carro de Ted circulando à noite pelas ruas. Esse policial aborda o carro dele. No carro, ele encontrou máscara de esqui, algemas, pé de cabra, corda, sacolas e um machado pequeno. Claro que tudo isso parecia um kit de um agressor. O policial leva Ted Bundy preso na mesma hora. Logo após a prisão, uma sobrevivente chamada Carol reconheceu Ted Bundy. Ele abordou ela num shopping, fingindo que era um policial, que o carro dela tinha sido arrombado. Pediu para ela acompanhar ele até o estacionamento, para ela entrar no carro dele, para irem no departamento de polícia, para prestar queixa. Quando ela viu as roupas dele, o carro dele, que não parecia ser de um policial, roupas e a maneira que não parecia ser de um policial, ela pede para ele parar o carro, porque ela chegou a entrar no carro para ir no departamento fazer o registro. Ele simplesmente mudou da água para o vinho.
Quando ele abordou ela e convidou ela para entrar no carro, ele era meigo e gentil. Assim que ela pediu para ele parar o carro, ele se transformou imediatamente. Isso foi dito por ela, com os olhos cheios de raiva de um animal. Ela conseguiu, por milagre, pular do carro e pedir ajuda. Ela foi uma peça-chave na condenação de Ted Bundy. São muitos detalhes que eu nem posso falar aqui. Ele desovava os corpos no mato. Quando a polícia encontrou o local, era crânios e partes de esqueleto por vários metros quadrados, um em cada canto. Depois que ele fazia com elas o que ele queria, depois de mexer no pescoço delas e elas desviverem, ele fazia tudo o que tinha que fazer. E, na maioria das vezes, depois de vários dias, ele voltava no local e fazia com elas tudo de novo. E por muitas vezes também ele levava as cabeças pro apartamento dele, guardava na geladeira como recordação. Isso já é uma assinatura. Eu vou ver se eu faço um vídeo curto para explicar para vocês a diferença entre modus operandi e assinatura. O Bundy, quando vai preso, diz que não quer advogado porque ele mesmo vai fazer a defesa dele, porque ele era estudante de direito, mesmo sem ter se formado, ele se achava o máximo, então ele achava que ele podia advogar para si mesmo. Ele pediu para o agente penitenciário levar ele até a biblioteca para ele estudar os livros, as leis, para fazer a sua defesa, e foi concedido pelo juiz. O policial levou ele até a biblioteca e, em um descuido do policial, Ted Bundy simplesmente pulou a janela e fugiu. Isso aconteceu em 7 de junho de 1977. Mas a polícia ainda não tinha ideia da totalidade dos horrores que ele fez. Era muito maior do que os investigadores já sabiam. Ia muito além. Era muito pior. Tanto é que teve menos de 40 vítimas documentadas. 40 vítimas já é um número absurdamente alto, mas documentadas foram quase 40. Mas supõe-se que foram em torno de mais de 300 vítimas. Essas quase 40 é porque eles acharam os restos vítimas. Das outras, com certeza, não pode ser documentado porque não acharam os restos. Então, Ted Bundy é levado à biblioteca do Colorado, o estado onde ele estava preso. Como eu disse para vocês, ele pulou a janela do segundo andar e fica desaparecido, em fuga, por 6 dias. Ele foi encontrado na floresta muito magro, numa casa abandonada, onde não tinha comida e nem água. Ele estava de um estado crítico, emagrecimento, falta de banho, podridão, além de ser podre por dentro, ele estava podre por fora também. Então Ted Bundy volta para a cadeia. Só que acontece uma segunda fuga, em 30 de dezembro de 77. Essa é a fuga mais famosa. Ele fez um regime e perdeu vários quilos, ficando extremamente magro. Ele cerrou o teto da cela durante semanas, sem ninguém perceber. Quando ele tinha peso suficiente, ele conseguiu passar pelo buraco e fugiu pela tubulação de ar. Acreditem, ele fugiu pela porta da frente. Dessa vez ele conseguiu ficar 2 meses desaparecido. Depois disso, Ted Bundy vai para Flórida. Já era 1978. Lá ele chega usando um nome falso. E lá ele ataca de novo. E dessa vez ele é preso definitivamente. Eu disse para vocês, não tem como falar tudo o que ele fez com essas pessoas. Como eu disse para vocês, em 78 ele é preso definitivamente. Em 15 de fevereiro, ele foi abordado por um policial enquanto dirigia um carro roubado. Ele tenta fugir, mas o policial conseguiu dominá-lo. Quando chegaram na delegacia, a identidade dele foi confirmada. Ele era Ted Bundy. Em 1979, o julgamento dele vira um circo, um espetáculo nível nacional. O juiz permite que a imprensa fique no julgamento e filme tudo.
Ted Bundy, como seu próprio advogado, se autodefendendo, ele faz discursos longos, tenta manipular jurados e flerta com jornalistas. O juiz comenta sobre a inteligência dele e o condena. Duas penas de morte aumentada para 3. No julgamento, como eu disse para vocês, Carol apontou o dedo para Ted, dizendo que ele tinha feito, que era ele que tinha tentado sequestrá-la. Mas a polícia tinha uma prova irrefutável. Era a marca de uma mordida em Lisa, uma de suas vítimas. Lisa Levy. Em 15 de janeiro de 78, ele atacou um dormitório de uma universidade, na Flórida. Ele deixou uma mordida em Lisa perfeitamente visível. Os peritos tiraram a amostra da arcada dentária e mostraram no julgamento que os dentes de Ted, que tinham uma quebradura particular no dente da frente, era perfeitamente compatível com a mordida no corpo. Esse resultado foi decisivo para a condenação. Então, as provas eram a marca da mordida, testemunhas oculares, objetos encontrados no carro, fibras das roupas das mulheres e evidências circunstanciais muito consistentes. Ted Bundy ficou no corredor da morte até 1989, onde ele deu uma entrevista para James Dobson, um jornalista, onde ele tentou culpar as atitudes que ele fez porque ele via muita revista adulta. E ele deu essa entrevista toda falando na terceira pessoa. Ele tentou causar impacto emocional, confessou crimes parciais, alguns outros ele deu todos os detalhes. E ele tentou negociar informações para atrasar a sentença de execução. E mesmo naquele momento, um dos momentos finais, ele não demonstrou remorso algum, arrependimento algum. Ele não tinha nada, ele não sentia nada. Na verdade, ele sentia orgulho e se achava o máximo, contando para o jornalista o que ele fez. Mas não adiantou nada, não atrasou a execução da sentença. No dia 24 de janeiro de 89, ele foi executado na cadeira elétrica, na prisão da Flórida. Do lado de fora, centenas de pessoas comemoraram, mas muitas choraram, porque muitas, lógico, todas as mulheres queriam casar com Ted Bundy. Mandavam centenas de cartas para ele. Ted Bundy teve um relacionamento durante anos com uma moça, Elizabeth, chamada por Liz. Ela viveu um relacionamento longo e intenso com ele. Ela amava ele. Ela entrou para a história não apenas como namorada dele, mas como uma das primeiras pessoas a desconfiar e denunciar Ted Bundy para a polícia, muito antes do nome dele estourar nos noticiários policiais da imprensa. Lisa era mãe solteira e tinha uma filha. Ted Bundy era muito bom para ambas. Ele também não amava Lisa, ele apenas usava ela. Porque, como eu disse, eles não amam ninguém. Quando ela ligou para a polícia dizendo que achava que era o namorado que estava cometendo todos aqueles atos, a polícia nem importância deu. Se tivesse dado, chamado ela para ouvir, para investigar alguma coisa, muitas vítimas teriam sido poupadas. E pelo documentário que eu vi na televisão, não me lembro aonde, ela já agora idosa, ela me parece que ela sabe tudo que ele fez. Lógico, não concorda, mas que ainda ama ele. Depois que, claro, Liz terminou o relacionamento, não foi na prisão visitá-lo. Uma amiga do colégio, Carol, teve um relacionamento com Ted. Desse relacionamento nasceu uma filha. Ela acreditava piamente que ele era inocente, mas depois de um certo tempo, ela acredito que se deu conta e sumiu da vida dele. Não foi no dia da execução, mudou o nome e mudou o nome da filha. Ninguém sabe aonde a filha de Ted Bundy está e nem qual o nome dela. A filha, claro, foi concebida na prisão. Tem alguns mitos que falam que ele pediu antes da execução um prato específico para comer, mas é mentira, porque o policial que
participou das investigações e estava e testemunha no dia da execução. Disse que ele não pediu nenhum prato específico e os policiais levaram o prato com bife, batatas, se eu não me engano, que é o jantar padrão. E Ted Bundy não tocou no jantar, ele não comeu. No dia da execução, ele entrou para sentar na cadeira, algemado, tremendo igual vara verde, com os olhos arregalados, e pediu perdão para a mãe dele e para a família dele. Ele parecia um bicho acuado. Foi a primeira vez na vida que talvez ele sentiu medo. Era outra pessoa. Aquela pessoa manipuladora, fria, calculista, perversa, destemida, se resumiu a um pedaço de gente trêmula e com medo. Ted Bundy, nos anos que ficou preso, ajudou o FBI a traçar o padrão dos serial killers. Como eles pensavam, o que eles pensavam, por que eles agiam dessa forma, qual era o modus operandi. É o famoso criminal profiles, o perfilamento do criminoso. De Kemper também ajudou o FBI a encontrar esse padrão, como eles pensam. A única coisa boa que ele contribuiu no mundo talvez tenha sido isso: ajudar a polícia a entender ou tentar entender a mente de um psicopata nível hard, de um predador sem cura, porque pessoas como Ted Bundy nascem assim, vivem assim e morrem assim. Não tem remédio, não tem cura. Fará enquanto viver. Predadores ferozes, como animais. Na verdade, não podemos comparar Ted Bundy com os coitados dos animais. Era muito pior que um animal caçando. Pelo bel prazer de se satisfazer, evoluindo o modus operandi a cada ato que ele cometia, chegando a um nível que não tinha mais o que evoluir. Se inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo.